Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Amados e queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede de rádios Shalom, você que também me acompanha agora através dessa transmissão, a TV Shalom, com Shalom no YouTube e também no nosso canal Rádio Shalom Oficial, nós hoje vamos continuar a nossa reflexão sobre as dores e alegrias de São José. A semana passada nós iniciamos e vamos fazer durante 7 quartas-feiras, inclusive recebendo a graça da indulgência plenária que nos foi concedida pelo Santo Padre, o Papa Francisco, quando, por um decreto, ele determinou esse ano como um ano josefino, um ano de São José, e é um ano de graça. E eu dizia que, certamente, o Papa tem suas razões, ou até melhor dizendo, o Espírito Santo tem suas razões ao inspirar o Papa um ano josefino. Afinal de contas, São José, ele é padroeiro da igreja e protetor da igreja universal, da igreja católica. São José é o pai nutrício de Jesus. E como Faraó dizia ao povo faminto, ide a José, certamente nesse ano, onde estamos vivendo já o 2º ano de vacas magras, 2º ano de peste, nós vamos precisar muito do auxílio, da providência, da intercessão de São José. Vamos mais uma vez lembrar quais são as 7 dores de São José. A primeira dor foi a angústia do patriarca ao ver a gravidez de Maria. Naturalmente, a alegria foi quando o anjo lhe aparece em sonho e diz: Não rejeites tua esposa, recebe Maria, porque o que nela está acontecendo vem do Espírito Santo. A segunda dor que veremos hoje, o abandono de Jesus em seu nascimento.
e alegria nós veremos daqui a pouco. A terceira dor, a circuncisão de Jesus. A quarta, a apresentação de Jesus no templo. Quinta, a fuga para o Egito. E o medo, no sexto, de Arquelau, quando, mesmo voltando, ele foi para Nazaré. E por último, a perda de Jesus no templo. Por que que Deus permitiu essas dores a alguém que ele amava tanto, alguém que ele confiou os seus dois grandes tesouros, o seu filho amado e a mãe do seu filho, a sua filha amada, Nossa Senhora? Por que que José teve que participar? Nós já conhecemos as 7 dores de Nossa Senhora e vemos que São José praticamente vive as mesmas 7 dores de Nossa Senhora. Como também aqui na capela nós temos as 7 alegrias de Nossa Senhora e as 7 alegrias de São José, são praticamente as mesmas. Mas por quê? O cardeal Alexis Marie Lepsier, que é da Ordem dos Servos de Maria, já falecido, escreveu esse livro fantástico chamado São José, Esposo da Virgem Maria. Esse livro, até porque é um cardeal que escreve, um homem santo, ele diz o seguinte, na página 189. As dores de São José contribuíram para aumentar sua perfeita semelhança com Maria, sua querida esposa. Então, se Maria sofreu 7 dores, se seu coração foi trespassado por essas 7 espadas de dor, para que São José também se assemelhasse à sua esposa, Deus permitiu que também ele sofresse estas dores. São José, chamado pelo Espírito Santo na Bíblia de o justo, um homem justo, entra habitualmente nos desígnios da providência que os justos sejam submetidos a provações bem cruéis. No Antigo Testamento, todos os justos, todos os patriarcas, todos os juízes, os profetas, tiveram que padecer. Eclesiástico 2 diz, se você decidiu trabalhar para o Senhor, entrar para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Porque Deus, Ele faz com a alma o que o ourive faz com o ouro. O ouro, para ser purificado, passa pelo fogo. E assim a provação faz parte da vida dos verdadeiros servos de Deus. Muitos textos da Bíblia falam que estes servos e servas sofrem por causa do próprio amor de Deus, que castiga a quem ama, que forma quem Ele ama, que purifica os que são caros para Ele. Vemos, por exemplo, no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 13. Mas porque tu eras agradável ao Senhor, disse o anjo a Tobite, foi preciso que a tentação te provasse. De fato, não sabemos que é a dor que se encontram, que é na dor que se encontram as melhores ocasiões de mérito, que é na dor santamente suportada que a virtude resplandece de um brilho particular.
Por isso, São José experimenta como forma de purificação para que ele se assemelhe, para que ele cresça, para que ele receba méritos, para que ele se santifique, também as dores. Ao sofrer, São José se assemelha a Maria, que é chamada a rainha dos mártires. Essas dores que acabamos de ver, no entanto, como toda dor, vem acompanhada de uma alegria. É muito interessante ver que se Maria tem 7 dores, também ela tem 7 alegrias. Se São José sofre 7 vezes, ele 7 vezes também experimenta da alegria, porque Deus não nos abandona. Né? E hoje nós vamos ver então esta dor, que é a segunda, e a alegria de São José. O evangelista São Lucas nos narra que o imperador César Augusto ordenou um recenseamento para todo o império. Ele queria conhecer todo o potencial em termos de população e de riquezas. Era um desejo do rei fazer um recenseamento para saber quantas pessoas faziam parte do império, que ele era o César, a autoridade máxima. José e Maria, pertencentes à casa de Davi, deviam sair da cidade de Nazaré para ir a Belém. Já estava, diz o Evangelho, próximo dia do nascimento do Senhor. Maria já estava bem pertinho de dar à luz, já nos últimos dias para dar à luz. Imagine alguém, uma mulher grávida, naquela época que não tinha carro, não tinha avião, não tinha carruagem, um jumentinho era o que José podia possuir. Coloca sua esposa em cima daquele jumento e começa a fazer uma viagem distante 140 quilômetros. Hoje a gente faz esse percurso de carro ou de ônibus quando vamos em peregrinação. Não sentimos a viagem, mas mesmo de carro a gente vai passando por aqueles lugares, principalmente quem faz isso pelo deserto, vê o quanto foi uma viagem dolorosa, 140 quilômetros no lombo de um jumento, numa mulher grávida, já às vésperas de dar à luz. Não foi fácil. Belém está a 10 quilômetros de Jerusalém. Então eles saem de lá da Galileia, de Nazaré, 140 quilômetros, pegam a estrada de Jerusalém, e de Jerusalém eles vão para Belém. Porém, quando eles chegam lá, como era de se prever, a cidade estava lotada. Mas a gente sabe que estava lotada para quem não tinha dinheiro. Porque quem tem dinheiro sempre encontra lugar. José era um pobre. E saiu batendo de porta em porta, provavelmente até na casa de algum parente. E a resposta era sempre a mesma: não há lugar. Não há lugar. Sendo um homem prático, José então buscou fora da cidade uma gruta. Ainda hoje lá nos arredores de Belém é comum, grutas naturais, que serviam para abrigar os animais durante a noite, por causa do frio. E o mês era propício para o frio. Um lugar rústico, silencioso, pobre, uma estrebaria, naturalmente com o mau cheiro das fezes dos animais, com aquela umidade das palhas naturalmente mofadas, um ambiente que poderia servir para qualquer coisa menos para um parto. É aqui que se dá a dor, a segunda dor
de São José que nós meditaremos, o que estamos meditando. O Evangelho, então, fala e nos faz ter uma visão, imaginar aquele ambiente frio, pobre, sem iluminação, um lugar para animais, basta dizer isso. É aqui que se dá a segunda dor de José. Depois de bater de porta em porta, ouvia o que Lucas diz no capítulo 2, versículo 7. Não há lugar na hospedaria. Maria, então, é obrigada a dirigir-se com José a uma caverna. E é ali que ela dá à luz o filho amado. O Criador do mundo, o que criou todas as coisas, o dono do ouro e da prata, aparece no mundo em meio à pobreza total. Será muito difícil dizer como São José se sentiu naquele momento. Essa dor de José era naturalmente a dor de um pai que não sabe o que ofertar, que não tem como ofertar de melhor para um filho que vai nascer. Como todo pai. É função do pai, vimos isso quarta-feira passada, ser o provedor, o cuidador. E a única coisa que ele conseguiu achar foi uma caverna fria, uma estrebaria. Deus lhe havia confiado a missão de providenciar tudo para o seu filho. E aqui José sofre, porque não tem como encontrar um lugar melhor para o nascimento do Filho de Deus. Faltava tudo naquele lugar. Faltava luz, faltava água, faltava um colchão. Faltava tudo que uma mãe precisaria para dar à luz um filho. As paredes desnudas daquela caverna deserta oferecem um abrigo insuficiente contra os rigores da estação. O frio era terrível. Nem mesmo um berço, que ele, José, poderia ter feito de madeira, mas não teve condição de preparar. Por isso, Jesus é colocado numa manjedoura. A palavra manjedoura vem de mangiare, né, de comida. Lugar onde era um coxo, onde os animais comiam, a vaca, o carneiro. Ali é colocado o Filho de Deus. Aquela manjedoura usada para o alimento dos animais teve a honra de habitar seus membros frágeis e delicados. Jesus é colocado ali. É diante dessa pobre manjedoura que José e Maria se dobram, se ajoelham para adorar o menino Deus, o Salvador do mundo. Maria e José são os primeiros adoradores da história. E hoje, por mais que preparemos um ostensório belo de ouro, de pedras preciosas, como existem em algumas catedrais do mundo, o que é o ouro ou uma pedra preciosa diante da dignidade, da grandeza, da divindade de Cristo presente na Eucaristia? Cada sacrário, cada ostensório será sempre pobre diante da dignidade do hóspede. O mistério de uma manjedoura, escolhida por Deus para ser o berço do Salvador, não escapou da atenção de José. Era o que tinha, mas era indigno. Ele sofre com isso. Porém, José ali aprende uma verdade que ele vai ver durante todo
o ministério do seu filho. Jesus será o pobre. O pobre. E se dará, amanhã vamos celebrar na quinta-feira santa, em alimento a cada um de nós. Ele será o pobre que estará em nossos altares, sob a aparência do pão e do vinho. Alimento de nossas almas. A lição deste momento não escapa a José. O coração ferido por uma profunda dor reflete a indiferença dos homens para com o Messias, que, no entanto, eles deveriam esperar. Enquanto o pensamento de extrema pobreza, na qual é deixado por suas criaturas, transpassa-lhe o coração como uma espada, naquele momento José compreende que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. Não é deste mundo. E como Salvador, lhe dará o mais precioso legado, e a toda a igreja, a pobreza. A pobreza que São Francisco, São Domingos, tem que recordar a igreja, quando a igreja se perde na opulência do poder temporal. E é Francisco que, como o Papa Inocêncio III viu em sonho, vem para sustentar a igreja que está em ruínas. Reconstrói a minha igreja. Não faltará em nenhum tempo o socorro desses pobres de Yahvé, que ofertarão seus sofrimentos em favor da igreja, no que diz respeito às necessidades de cada tempo. São José, Maria, não tendo um lugar melhor, um berço de ouro para oferecer o seu filho, oferece o seu coração, oferece o seu amor, oferece a sua ternura, como um tabernáculo de complacência, um trono onde Jesus começará a derramar graça sobre o mundo. Para concluir, como dissemos, não há dor sem alegria. Vemos que mesmo naquele ambiente pobre, que faz José refletir e sofrer por não poder dar algo melhor ao seu filho adotivo Jesus, ele recebe a consolação do alto. Deus enche a sua alma, desolada e pobre. A bondade divina permite que acima da dor esteja a alegria. Após as ocasiões de tristeza que Deus nos permite também, Ele sempre, pode observar, ao lado de cada dor tem uma alegria. Sempre Deus vai nos dar essa alegria, para nos sustentar, para nos dar força para aguentar a fadiga do dia a dia. E qual foi a alegria que São José recebeu naquela segunda dor? Exatamente, quando os pastores chegam eufóricos, dizendo: vimos os anjos no céu cantando, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E os anjos nos mandaram vir adorar o menino. Isso foi motivo de alegria. Como também a vinda dos magos, que deram presentes a Jesus. São José se alegra ao saber, mais uma vez, que aquele menino tem como pai verdadeiro Deus. Por isso os anjos cantam. E por isso Deus envia aqueles 3 homens, os magos do Oriente, para homenageá-lo. Então, meus irmãos, rezemos com esta segunda dor e essa segunda alegria. A dor do nascimento de Jesus em meio à pobreza e a alegria dos anjos que cantam, dos pastores que vão adorá-lo
e dos magos que trazem seus presentes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pela dor e a alegria de São José, que o Senhor conceda a todos nós a graça que pedimos. Amém.